Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, quando o juiz recebe o laudo pericial, do perito judicial, o que acontece com o processo? Nós vamos revelar tudo sobre o processo aqui, detalhado, quando você precisa dessas informações, mesmo se ainda não está com o processo na Justiça Federal, porque você vai entender se você deve entrar com recurso no INSS, se você deve entrar na Justiça, como acontece, todas as fases dentro do processo, tá? Então vamos lá. Quando um segurado ele recebe uma negativa de um perito do INSS e tem o seu recurso também negado, muitas vezes a única opção é buscar a Justiça Federal. Ao recorrer à Justiça Federal, é fundamental que você tenha em mente que se trata de um processo, pode ser complexo, e demorado, tá? Que envolve a apresentação de documentos, argumentos, evidências que comprovem aí a necessidade do benefício. Ter conhecimento, por exemplo, de prazos, os requisitos, os trâmites legais por onde esse processo passa, é crucial para o sucesso, tá? Portanto, diante da negativa do perito de INSS, buscar aí o conhecimento e estar bem informado dos direitos e procedimentos legais é fundamental para você recorrer à Justiça Federal. Quando o juiz recebe o laudo do perito judicial, o juiz, quando você entra com o processo de incapacidade, ele vai nomear um perito da sua confiança, tá? Aí esse perito vai fazer aí a avaliação da sua situação e o juiz vai receber o laudo. É importante entender que quando ele recebe o laudo, o impacto que isso pode ter no processo contra o INSS é grande. O laudo pericial é uma peça fundamental em casos que envolvem questões médicas e é elaborado por um profissional especializado na área. Bom, muita gente relatando aqui, que passou por perícia judicial e não é mais perito especializado. O que acontecia? Há um tempo atrás não tinha essa carga em cima da justiça com relação ao processo do INSS. O juiz, quando ia determinar um perito judicial, era um problema ortopédico, ele pegava um especialista em ortopedia. Um problema mental, ele pegava um psiquiatra. E assim por diante. Ele procurava sempre um especialista para atender esse segurado, para ele ter todas as informações relevantes com relação à situação de saúde desse segurado. Como está abarrotado de processo à justiça, só o ano passado foi 4 milhões de processos, para vocês terem uma ideia, o juiz não está tendo opção de fazer essa convocação de especialistas. Então tem muita gente aqui que está me informando no canal, através de comentários, que a perícia dentro da justiça está igual a do INSS, tá? Não está tendo mais aquela pessoa, no caso especialista da área, muitos também são clínicos gerais. Bom, quando ele recebe o laudo do perito judicial, ele analisa minuciosamente todas as informações contidas nesse documento, tá? Isso inclui detalhes do exame médico, diagnósticos apresentados, análises, opiniões do perito também, que é bem importante, bem como as conclusões, tá? Com base no laudo pericial, o juiz pode tomar diversas decisões em relação ao processo. Ele pode entender que o requerente possui todas as condições necessárias para receber o benefício e assim concedê-lo. No entanto, também é possível que o juiz considere o laudo pericial insuficiente e inconclusivo, exigindo a complementação das informações ou até mesmo a realização de um novo exame pericial. Eu já vi acontecer isso, 2 perícias. É importante ressaltar que o laudo pericial possui grande peso no processo, mas não é o único elemento a ser considerado. O juiz analisa outros documentos, apresentados pela parte, como prontuário médico, receitas, exames complementares e outros, Além disso, o juiz também deve levar em conta o contexto legal, jurisprudencial, para tomar uma decisão. Vocês lembram que eu falei com relação a documentos? Muitas vezes o laudo pode ser desfavorável a você desse perito, nem por isso você perdeu o processo. No Código de Processo Civil, o artigo 476 diz que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, quer dizer, ele pode tomar outras convicções. É claro que ele vai justificar depois qual que foi o motivo que o levou a desconsiderar o laudo. O perito não aparece lá à toa para o juiz falar, não, eu não aceito esse laudo e vai ser do meu jeito. Ele vai explicar. Mas esses elementos robustos que podem trazer uma convicção diferente de um laudo desfavorável a você, é a documentação apresentada. Então, olha como é importante quando nós falamos, apresente, guarde documentos com qualidade, não mole, não rasure, não amasse
quanto mais atualizados os documentos, melhor. Bom, em resumo, quando o juiz recebe esse laudo pericial, ele faz essa avaliação, entra a fase de abertura do processo contra o INSS na Justiça Federal. Tem muita gente que tem dúvida, tá? O primeiro passo, para quem busca, né, uma revisão de um benefício que foi negado no INSS, é importante entender como funciona e quais são os passos necessários aí de um processo judicial. Bom, o processo se inicia com o ajuizamento da ação na Justiça Federal. A petição inicial deve conter todas as informações relevantes sobre o caso, como a identificação do segurado, o número do benefício, os motivos da contestação e as provas que serão apresentadas durante o processo. A documentação você já tem que levar quando você vai entrar com o processo, tá? Após a distribuição da ação, o juiz responsável pelo caso vai analisar a petição inicial, determinar a citação do INSS, quer dizer, vai comunicar o INSS para que ele apresente a sua defesa. Nesse momento, o INSS terá oportunidade de contestar os argumentos apresentados pelo segurado e apresentar provas que justifiquem aí a negativa do benefício. Após essa apresentação da defesa do INSS, o juiz poderá determinar produção de provas, como realização de perícia médica judicial, que nós falamos, solicitação de documentos complementares. Além da documentação que você entregou, o juiz pode solicitar outros documentos, tá? Outros exames, tratamentos. É importante saber que durante o processo, o segurado também terá direito de se manifestar e apresentar as suas próprias provas de defesa e o seu direito, tá? Após a instrução, o juiz vai proferir uma decisão, podendo acatar ou negar o pedido do segurado. Em caso de decisão favorável, o INSS é obrigado a conceder o benefício e realizar a revisão solicitada. Em caso desfavorável, o segurado poderá recorrer da decisão em instâncias superiores da Justiça. Em resumo, a fase de abertura do processo contra o INSS na Justiça Federal é fundamental para que o segurado busque, né, os seus direitos e garanta aí, porque o INSS negou. Agora, quais são os principais documentos, né, que você deve apresentar na abertura do processo contra o INSS? Documentos complementares, como o juiz pode pedir. Bom, você entrou com o processo, você está ciente que é necessário levar os documentos, apresentar, né, no processo, são fundamentais para comprovar a situação. Em primeiro lugar, a documentação que comprove a qualidade de segurado do INSS. No caso, se você está pagando o INSS, você tem a documentação. Quais são? Carteira de trabalho, contra-cheque, declaração de imposto de renda, outros documentos que demonstrem contribuição para o sistema previdenciário. Além disso, é importante apresentar documentos médicos que comprovem a condição de saúde que gerou a necessidade de requerer o benefício. Laudos, exames, receituários, prontuários, tratamentos. Tudo isso nós reforçamos aqui. Nós falamos no início do vídeo, estamos falando agora, porque você tem que ter ciência que documentação é praticamente tudo, pessoal. Tá? Você entrega no INSS a documentação, geralmente eu falo, faça uma cópia autenticada dos documentos, porque o perito do INSS ele pode reter alguns documentos. E caso você tenha todo esse problema de indeferimento, recorrer à junta de recursos, também não negar, e precisar entrar na justiça, você tenha a cópia dos documentos. A negação do INSS, né, quando você recebe a carta com a negativa, guarde muito bem essa carta, é importantíssima, tá? Bom, os documentos importantes é o requerimento administrativo, bem como a negativa da concessão que eu acabei de falar. É crucial que esses documentos, eles comprovem, atestem que você está necessitando do benefício, que você preenche os requisitos para receber esse benefício. Além disso, apresentar documentos pessoais, né? RG, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento, de casamento, se for pedido. Esses documentos que comprovem também dependência econômica. Olha aí, se você só tem essa fonte de renda e de repente o INSS cessou e você tem dependência, existem pessoas que moram sozinhas, que não têm mais família e dependem disso, aí o INSS vai, corta o benefício dessa pessoa e essa pessoa procura a justiça. O que o juiz faz numa situação dessa? O juiz concede uma tutela. Ele não é obrigado, e não quer dizer que ele vai conceder em todos os casos. Mas, por exemplo, enquanto tiver
o processo estiver seguindo em andamento, esse segurado ele coloca em risco a própria subsistência. Ele não tem como pagar uma moradia, ele não tem como se alimentar. O que o juiz faz? Ele concede a tutela, que é a antecipação, né, por exemplo, de uma sentença. Mas esses casos também é aquilo, né? Quando o segurado comprova, todos os elementos levam, sim, à convicção do juiz que esse segurado está sendo prejudicado nos seus direitos. Por isso é importante a documentação, tá? A apresentação correta é vital para o sucesso de um processo contra o INSS. Grave bem isso, tá? Pois vai demonstrar as condições de incapacidade, a necessidade de você receber o benefício. É fundamental que você esteja sempre atento a esses detalhes, tá bom, meu amigo e minha amiga? Pode falar, mas eu já ouvi isso em outro vídeo, e você vai ouvir nesse e muitos outros, porque eu sempre falo, né? Eu ainda brinquei uma vez, eu falei, quando você olhar para mim, você se lembra de documento do INSS. Por quê? Porque é fundamental. É o primeiro passo que você deve ter quando você vai pedir um benefício, quando você é chamado para um pente fino, quando você é chamado para uma revisão, quando você vai entrar na junta de recursos, quando você vai entrar na justiça, quando você vai passar pela perícia judicial. Documentação é tudo, né? Então você tem que gravar isso na sua mente. E com isso você vai guardar os documentos com cuidado, mesmo os antigos, vá montando um histórico da sua saúde, né? O agravamento que está tendo para chegar até na condição de hoje, por que você precisa do benefício. Tudo isso é muito importante você fazer. Se você está interessado realmente e precisa do benefício, você deve seguir essas instruções que eu estou dando aqui, que é para te ajudar. Tá bom? Se gostou do vídeo, dá um like, compartilha esse vídeo aí com um amigo, parente, família, amigos, alguém que você conhece que está no INSS, nem sabe que pode acontecer um processo judicial, que tem perícia judicial, qual é a importância da documentação. E você gosta de uma pessoa dessa, ama uma pessoa dessa, e não quer ver uma pessoa assim sofrendo. Então indique o canal, essa pessoa vai te agradecer, porque ela vai conseguir um conhecimento muito grande e vai ajudá-la demais. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificação. Você vai receber conteúdos diários, atualizados, que vão dar todo esse conhecimento para você solucionar um problema, às vezes, que você esteja passando dentro do INSS. Você só tem a ganhar com isso, é de graça, não paga nada, pessoal. E eu não vou ficar te enviando e-mail, nada. Você só vai receber uma notificação que tem um novo vídeo. E você chega aqui e assiste o conteúdo e resolve seu problema, tá? Então olha como é bacana, como é bom isso. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal. Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês, a família de vocês. Com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, esperança, né? Que é o que nós estamos precisando demais. Que Deus sempre conduza paz no lar de todos vocês. Eu deixo aqui um forte abraço e até os próximos vídeos.